40 anos de um álbum que aquilo que a gente falou, né? E até conversamos antes de entrar na transmissão ao vivo. A certa, não sei se ingenuidade seria a forma correta, mas inexperiência das gravadoras em tratar os seus artistas. Olha o produto artístico que a gravadora tinha em mãos e faz isso, né? Como você falou, demora quase 2 anos para lançar o álbum que contém a faixa que mais tocou em 1981. Exatamente. Coloca ela no final do álbum, cortada. Por favor, acho que nos serviços de streaming tem ela inteira. A música Abre o Coração, ela tem que cerca é a versão do compacto, né? tem cerca de 4 minutos. A do álbum tem 2 e pouco. É um absurdo. Eu cheguei a pensar, depois eu falei, cara, isso é caso pensado, isso é para me amordaçar, porque não é possível, entendeu? Não é possível que isso seja um erro de marketing, seja. Eu acho que não sei. Também não vou ficar com essa mania de sei lá, mas assim, perseguição, cara, mas que é estranho, É estranho. A gente fica, sabe, de algumas histórias, assim, tudo de majors. Você sabe, né? Que uma coisa, já que a gente está falando do álbum e desse fato em si, e tem uma coisa muito importante, que eu não vou citar os nomes das pessoas envolvidas, né, nesse caso, mas o Jim Capaldi, do Traffic, Stevie Wonder, Eric Clapton, essa galera toda, o Jim ele produziu o álbum. Não só ele queria produzir o álbum, como o que seria uma merreca, que a gente pediu e ele levou. Eu tive uma reunião com a cúpula da Warner, que era a gravadora na época, a WA, para fazer o álbum, ou pelo menos algumas faixas, na Inglaterra. Não era nada para eles, nada. Era o custo da passagem, e os músicos. Imagina a gente ia ter um jogo de ou pelo menos metade do jogo de espelho, mas o jogo de espelho, ia refletir aquilo lá. E não só fomos bloqueados de gravar lá, como o Jim ele produziu assim informalmente, porque nós tivemos um produtor designado lá e tal, que eu consegui até ainda colocar o Dádio também, mas enfim. Isso faria uma considerável e outro diferença. Amigo também que produziu também, que era bacana, que era, desculpa, me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, o fato é que o Jim queria produzir o álbum ele. Isso faria toda a diferença. Fazia toda a diferença na qualidade sonora do álbum. Sonora, né? Gente, houve brigas assim no estúdio por conta disso. O Jim tinha aquele padrão, ele vinha de gravar lá com os caras, ficavam tocando, gravando, e a fita rodando, entendeu? Depois se editava, enfim, e nos foi negado isso. Então, só para é um fato importante que as pessoas desconhecem desse álbum bacana que está fazendo 40 anos, e meu saudoso e querido irmão poderia ter contribuído mais do que... Infelizmente, eu não tenho a ficha técnica do álbum aqui para citar os músicos que participaram. Maravilhosos. Mas eu tenho como adiantar que para a galera que está assistindo a gente, que vai assistir depois que essa live fica gravada aqui no canal, que o Marcelo sempre se cercou de músicos excelentes. Mas quem já tocou com o Marcelo, só para vocês terem uma ideia, Dade, Mu, Vitor Biglione, Jim Capaldi, Jamil Joanes, Vinícius Cantuária, Arnaldo Brandão. Então, assim... Vitor Biglione. É uma turma da pesada que acompanha. O Marcelo sempre se cercou de excelentes músicos. A Rosana, que está aqui no coro, a Rosana. A Rosana, de Era Uma Deusa, ela fazia back vocals. Fazia back vocals. E assim... Você, de repente, pega um álbum ali dos anos 80, não só o do Marcelo, como de outros artistas, e vai ver aquele som, né, Marcelo? Meio magrinho, mirrado. E eu tenho certeza que o Marcelo ouvia outra coisa lá quando ele estava gravando, né, Marcelo? Você sabe que eu tive logo uma das primeiras brigas mesmo que eu tive
logo no início, lá no primeiro álbum, ainda voltando um pouquinho lá para o Tempo de Estio, de Fogo, Luz e Paixão, músicos O maravilhosos. primeiro álbum seu é de 78, né? Só para O gente ilustrar Serginho, aqui. o Serginho Dias, dos Mutantes, guitarrista. Sim. Nossa, ele fez coisas maravilhosas naquele álbum, sabe? E quando a gente ia mixar, eu adorava a base, o som da base. A gente gravava base, né? Baixo, batera, às vezes o teclado, mas fazia aquela base e em cima você coloria. E eu falava, gente, mas eu quero que soe isso, é isso que eu quero ouvir, sabe? Aí, que é isso, garoto? Ô, moleque! Aquela história, pô, chegou no ônibus agora, quer ir para a janela, aquela. Pois é. E eu falava, mas não é assim. Aí eu odiava aquela coisa daquela base magrinha e a voz lá na cara, sabe? Característico daqui do Brasil, né? Aquela voz. E outra coisa que você pode observar, eu pego gravações da mesma época e até anteriores, né? E de outros estilos, mas é sempre muito bem gravado, um padrão Muito. legal. Então, os músicos maravilhosos com quem eu sempre gravei produziam coisas, porra, lindas, assim, a gente no estúdio era maravilhoso, mas a gente sofria muito na mixagem por conta desse padrão que havia na época, né? E essas masters, Marcelo, o que Olha, levou? eu há aliás, há bastante tempo, viu? Há mais de 10 anos, há bem mais, eu tentei recuperar, fui nas companhias, eu queria os masters para fazer um remix mesmo, Claro. entendeu? E eu ouvi dizer de algumas pessoas que eles talvez nem existissem. Sério? Nossa, ouvi dizer que algumas companhias gravavam em cima. Nossa, isso me causa. Eu não sei se tristeza. isso procede, a mim nunca foi dado esse acesso. Tá, se existir, está lá encostado, porque também não fazem nada, mas tem um material ali bruto, que se a gente pudesse, com essa tecnologia de hoje, principalmente porque as bases, desde 78 eu estou falando, Sim. As bases eram muito, muito, muito boas. Cara, isso é ouro puro. Paulinho isso... Braga na batera, Jamil Joanes no baixo. É isso que eu estou falando. Dade, só fera, Vitor Biglione, falecido Claudio Stevenson. Isso é ouro puro. Se você conseguisse pôr a mão nessas massas, eu tenho certeza que um bom profissional acompanhado de você ali ia fazer. Nossa. Eu sinto muita falta de ter esse teu material também nas plataformas de streaming, né? Pois Só tem a estrela do meu clipe disponível. Que foi relançado há pouco tempo. Eu estou cuidando disso agora. Eu, por uma incompetência, uma coisa de desligado mesmo, tal, e até, vamos chamar assim, de um desconhecimento, uma ignorância em relação a como proceder nesse sentido, eu relaxei, como falo assim, me fugiu a palavra. Marcou toca. Marquei toca, pronto, Enfim, mas a gente está cuidando disso. Legal. E é para muito, muito em breve. Vou disponibilizar tudo. Que bom. Eu acho a gente vai ter acesso a isso. Eu gostaria de realmente, como você falou, eu tentei, talvez não tenha ido pelo caminho certo. Eu gostaria muito de pegar esses masters. Imagina um relançamento em vinil da tua discografia com essas masters remasterizado, né? Tudo, pô. Nossa, sensacional. A gente é da geração analógica, a gente gosta de ouvir. Exatamente. Né? Disco, não, vinil. E aquela coisa que a gente fazia muito quando que eu fiz muito com os discos do Traffic, com Beatles, com Jimi Hendrix, aquela coisa de você pegar o encarte, ficar vendo quem tocou, e lendo a letra. Essa experiência é única. Isso era muito bom.